falar daquele exercício das Olimpíadas, de um efeito quando o avião ultrapassa a barreira do som. Então, para aviões supersônicos, a gente tem um efeito que em inglês é chamado de sonic boom, que é justamente aquele momento que o avião ele rompe a barreira do som, ele faz um barulho que o enunciado chama de estampido, e ele forma no céu um cone, resultado do atrito entre o avião e as moléculas de ar, nesse momento que o avião ele está passando da velocidade que é considerada a barreira do som. O vestibular considera aproximadamente 340 metros por segundo, é mais perto de 324 metros por segundo, mais ou menos 1.100 km por hora, tá certo? Eu separei um vídeo para mostrar esse efeito, porque você ter o visual na cabeça é muito mais legal. Considerando que no momento do estampido, do barulho, a gente sabe que as ondas de som no ar são ondas esféricas, só que essas esferas estão sendo construídas em deslocamento. E é isso que vai formar esse cone que a gente viu nos vídeos. É essa somatória de esferas em deslocamento que faz esse efeito de cone. Mas o importante é a gente ver essa sobreposição de esferas. Aí a gente está vendo circunferências, mas já é suficiente para a gente entender o formato. Agora, com uma velocidade maior do que a velocidade do som, ele está usando C como velocidade, não é uma boa letra, né? Usar o C a gente usa para a velocidade da luz, mas mesmo assim a gente consegue entender o que ele está querendo falar. É esse o efeito visual que a gente acompanhou no vídeo. Essa sucessão de circunferências, esferas no espaço tridimensional é que vai dar esse aspecto de cone em deslocamento. Fiz um print desse vídeo e coloquei aí para dar uma ilustração no efeito. Ele sempre acontece quando um avião ultrapassa a barreira do som. Aqui o enunciado diz assim: o exercício de Olimpíada não é um exercício simples, a gente tem que pensar muito bem e primeiro você teria que conhecer esse efeito e depois você deveria saber representá-lo. Então é um exercício complicado. Um avião supersônico voa horizontalmente em linha reta a uma altitude de 5 km em relação ao solo. Então já tem uma informação importante. Eu já desenhei o avião saindo daquele momento onde começa a romper a barreira do som. Então eu estou chamando isso de início do estampido. E aí o que acontece? Enquanto o avião vai fazendo esse movimento horizontal, ele vai formando aquele cone no espaço tridimensional. Eu vou tentar representar aqui. Já desenhei de antemão um observador, que o problema vai falar justamente do que esse cara consegue perceber, só para a gente ter essa ideia de cone no espaço tridimensional. Mas o desenho importante é a parte planificada, turma. Então, vamos pensar nestes triângulos. Esses triângulos são muito importantes. A primeira distância ele já me deu, que é a altura. Ele voa a 5 km do solo. Então, eu tenho uma altura que eu estou chamando de Hzinho, equivalente a 5 km. Se a velocidade do avião é Mach 2, escreve Mach, mas fala Mach. Então, velocidade do avião 2 Mach. E ele diz
o dobro da velocidade do som. Então, eu vou escrever aqui 2 vezes a velocidade do som. Qual é a melhor aproximação para a distância entre o observador no solo e o avião no momento em que o observador ouve o estampido? Então, se o início do estampido se deu nesta posição, turma, o som ele vem neste caminho. Aqui eu tenho o caminho do som, velocidade do som. Enquanto isso, o avião faz o seu deslocamento. Esse é o ΔS do avião. E aqui a gente tem esta distância aqui, é o ΔS do som. Eu já tenho quase tudo que eu preciso. Ele pediu uma boa aproximação entre o avião e o observador. Então eu preciso calcular essa distância que eu estou chamando de Dzinho. Tenho demarcado o solo, aonde está o meu observador. A pergunta do problema é: calcule a distância entre avião e observador no momento que o observador escuta o estampido que veio daqui. Acontece que até o som caminhar esta distância, turma, o avião já andou essa distância. Então, a distância entre avião e observador não é essa, e sim essa, por conta do tempo que o som demorou para chegar aqui. Percebeu? Esse é o nosso problema. Agora, como resolver isso? Uma das saídas é entender que esse cone é simétrico. E detalhe, este cone simétrico, eu vou ter nesse triangulão aqui um ângulo θ, aqui um outro ângulo θ. Eu preciso relacionar estas distâncias. Eu vou dizer que este ponto é o ponto A, que este ponto é o ponto B, que este ponto no observador é o ponto O de observador e que este ponto aqui é um ponto C. Pronto, eu tenho tudo o que eu preciso. Então, vamos relacionar primeiro as velocidades. A gente sabe que, ao mesmo tempo que o som demora para sair daqui e chegar aqui, o tempo que o som levou para ir de A até O é igual ao tempo que o avião leva para ir de A até B. É igual ao tempo que o avião demora para ir de A até B. É essa a grande sacada do exercício. Porque você sabe que a formulinha da velocidade para objetos com velocidade constante é ΔS sobre ΔT. E que, se eu quiser saber o tempo, é só trocar a velocidade de lugar com o tempo. Então, o tempo sempre vai ser espaço sobre velocidade. É daqui que eu vou tirar a minha resolução. Toda vez que eu quero calcular o tempo, eu faço espaço sobre velocidade, vai ficar assim. Tempo do som, o ΔS do som, dividido pela velocidade. Velocidade de quem? Velocidade do som. No outro lado, o tempo do avião para ir de A até B, vamos lembrar que A é esse ponto e que B é esse ponto. Eu estou examinando o triângulo ABO. Este triângulo ele é retângulo aqui. Então, o ΔT do avião, toda vez que eu quero saber o tempo, eu faço espaço sobre velocidade. Espaço de quem? Do avião. Espaço percorrido pelo avião. Percurso de A até B. Dividido pela velocidade, agora a velocidade do avião. Lembra? Era uma velocidade de Mach 2, ou seja, o dobro da velocidade do som. Isso estava no enunciado. Então, eu continuo dizendo que o ΔS do som vai ser dividido pela velocidade do som, vai ser igual ao ΔS do avião, dividido pela velocidade do avião, que é o quê? O dobro da velocidade do som. Ah, então eu posso cancelar a velocidade do som aqui com a velocidade do som de cá. O que significa dizer que esse 2 passa multiplicando, o ΔS do avião equivale a 2 vezes o ΔS do som. Isso aqui era muito importante para a gente conseguir fazer o nosso exercício.
ok? Certo, voltemos à figura. Então eu já sei que o ΔS do avião, a distância de A até B, é o dobro da distância percorrida pelo som, a distância de A até O. Agora chegou a hora da gente verificar um outro detalhe. E eu sei que esse cara aqui é o ângulo θ. O que a gente pode observar agora é o triângulo AOB mais uma vez, com um detalhe. Agora eu vou tirar o seno deste ângulo. O seno do ângulo θ no triângulo ABO temos. Vou fazer um seno. Cateto oposto é justamente o segmento de reta que vai de A até O. Quem é esse cara? Esse cara é o ΔS do som. Cateto oposto, ΔS do som. Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa do triângulo ABO. A hipotenusa é o lado maior, é o lado que está oposto ao ângulo reto. Portanto, essa distância que vai de A até B. Quem é esse? Esse é o ΔS do avião. Então, aqui eu vou marcar o ΔS do avião. Pronto. Apliquei a relação trigonométrica, a definição de seno, cateto oposto sobre hipotenusa, e vou chegar à seguinte conclusão. Quer dizer, então, que o seno desse ângulo θ vai ser o ΔS do som dividido pelo ΔS do avião. Mas o ΔS do avião é o dobro do ΔS do som. É o dobro da distância percorrida pelo som. E aí, olha só que legal. ΔS de cima cancela com ΔS de baixo e eu acabei de calcular o seno. O seno de θ vale meio. Ah, mas toda vez que o seno vale meio é porque o ângulo em questão vale 30 graus. Metade da charada eu já matei. Acabei de descobrir que este ângulo θ vale 30 graus. Para finalizar, eu vou olhar neste triângulo OBC, eu vou aplicar o seno mais uma vez. O seno de 30 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto neste triângulo, ele é a altura H'zinho, que era 5 km, sobre a hipotenusa. Então, eu vou ter H'zinho sobre a hipotenusa. E a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto, que nesse caso é a distância D. É aquilo que eu preciso calcular. É a distância entre o observador e o avião, no momento que ele consegue escutar. Então, H sobre Dzinho. A gente está atrás do Dzinho. E aí, a gente sabe que o seno de 30 vale meio. O H'zinho é a altura do avião, portanto 5 km pela distância D, que é o que a gente quer calcular. Finalmente, turma, multiplique em cruz, D vezes 1 deu D e 2 vezes 5 deu 10 km. Tá aí um exercício olímpico, um exercício que não é um exercício que você resolve sem refletir, sem desenhar, sem fazer um bom passo a passo. Mas eu também quero que vocês resolvam os exercícios complexos. Então tá aqui, ó, eu até deixei a figurinha, as distâncias estão bem definidas, um bom desenho ajuda bastante. A alternativa da Olimpíada, que era A, fechando então essa ideia. Tudo bem, turma? Então é isso, bons estudos, até mais, tchau, tchau.